Então, bom dia, pessoal. A gente tem, na sala de hoje, né, a aula prática de poluição, e a gente tinha deixando uma atividade para vocês em função da conversa que a gente teve na última quarta-feira, né, que era sobre a pensar no tópico e nos grupos que vocês querem trabalhar para o estudo dirigido das atividades práticas, tá? Aí eu tinha deixado dois pontos lá no Moodle, um que era para vocês colocarem os grupos e colocarem, né, os nomes dos participantes no grupo e vocês colocarem qual o tema que vocês gostariam de trabalhar para a gente conversar hoje, vocês falarem um pouco sobre isso. Então, até o momento, somente a Bruna, o Gabriel, a Lisa, o Cauã e o Lorenzo responderam, né? Então, a gente tem aí 5 pessoas que responderam, nós somos na turma, até o momento, acho que ainda estamos entre 8, acho que não houve aumento no número de alunos, deixa eu confirmar aqui. Apesar dos ajustes de matrícula, algumas pessoas que iam se matricular, acho que não conseguiram por causa de pré-requisito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somos em 8. Então, temos ainda mais 3 pessoas que não se pronunciaram, que precisam se pronunciar, mas depois eu deixo um recado no Moodle com relação a isso. Tá? Com relação às pessoas que se pronunciaram, nós temos aqui, que seria um grupo formado pela Bruna, pelo Gabriel e pela Lisa, para falar de microplásticos nos alimentos, certo? Tá, eu já vou querer ouvir um pouquinho mais de vocês sobre isso, tá? E um outro grupo que seria o Cauã e o Lorenzo, querendo falar de blooms, de algas, maré vermelha. Tá, então assim, para começar a nossa conversa, eu quero ouvir de vocês o que vocês, quando vocês pensaram nesses temas, claro, o que eu tinha me perguntado isso na semana passada, se era eu que ia guiar o estudo dirigido. Sim, eu vou guiar, mas eu quero antes, tá, de eu poder passar as questões, esse guia de como a gente vai fazer isso para vocês, eu quero entender o que vocês pensaram quando vocês pensaram nesse tema, o que veio na cabeça de vocês, ou por que vocês escolheram esse tema, por que vocês consideram esse tema importante dentro da poluição marinha, tá? Então, eu vou deixar agora, vou passar a palavra para vocês falarem um pouquinho sobre isso para mim, tá bom? Se vocês puderem contextualizar, enfim, era a segunda parte da atividade com relação à aula de hoje, tá? Então, deixo aí qual dos dois grupos quer começar, quer tirar para o ímpar, como é que vocês querem fazer? Acho que a gente pode começar, né? Então tá. Pode ser, voluntários é ótimo, são muito bem-vindos. Podem começar, Bruna. Acho que a gente teve a ideia na outra aula, né, que o Gabriel sugeriu, e eu acredito que o microplástico, assim, é uma coisa que tá em tudo, assim, tá crescendo muito, infelizmente, e entender como funciona é importante, assim, ainda mais na alimentação, que já tem em quase tudo, se não em tudo, né, e na bioacumulação, que vem lá desde a base da cadeia alimentar. E não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, Elisa. Eu tinha visto também, depois, que eles também pegam os POPs, né? O microplástico. E aí acaba sendo tóxico, alguns, para o organismo. Então, acho bem importante estudar isso. A gente também tem um problema de que, ao invés de diminuir a produção de plásticos, o uso de plástico está sendo muito mais motivado, está sendo crescente por causa do consumismo, e é um problema muito atual e que tende a crescer mais, mesmo já tendo um acúmulo gigantesco de plástico nos oceanos e tendo causado já tanto problema. Inclusive, tá voltando pra gente agora, que a gente joga nos oceanos, eles voltam pra gente de alguma forma. Não sei se a gente não tem estudos conclusivos para saber, não, os microplásticos com certeza causam tais doenças no ser humano, ou os microplásticos com certeza vão causar câncer. A gente não tem toda essa base científica para esses dados ainda. Seja algo que eu acho que vale muito a pena estudar. Perfeito, obrigada, Bruna, Lisa e Gabriel. Tá, então, assim, vocês falaram da preocupação, do problema, agora tem uma questão mais de curiosidade, assim,
porque a gente pode estudar microplásticos sobre vários aspectos, tá? Por que microplástico nos alimentos? Como é que vocês se relacionaram com esse tópico? Eu acho que no caso foi uma sugestão da Bruna. A Bruna sugeriu, eu tava pensando no microplástico em geral, ela sugeriu alimentos, achei que era uma boa ideia. Até porque, né, a gente tá consumindo alimentos todo dia, eu acho que não tem tema mais relacionado a gente do que os alimentos. Vocês pensaram, assim, não, sei que está no início ainda, né? Então, só para mim saber se vocês já chegaram a pensar alguma coisa sobre isso ou não, né? Mas fica a pergunta também para reflexão. Vocês querem falar de alimentos no geral, assim, né? Que nem a gente tem trabalhos que falam de microplásticos na água, né? Que é uma forma de ingestão também, né? Na água engarrafada, fala na cerveja, fala no sal de cozinha. Vocês querem falar no geral, ou vocês querem, por exemplo, tem trabalhos que falam da ocorrência de microplásticos mais relacionados a peixes e frutos do mar, por exemplo, né? Aí, assim, fica aí a pergunta, assim, se vocês vão querer fazer mais um geralzão, né? Claro, dentro desse foco que vocês estão tendo, mas sem determinar quais grupos de alimentos, ou se vocês querem mais para produtos marinhos, se vocês querem fazer um apanhado geral, ou se vocês teriam interesse, talvez a gente afunilar em algum momento, né, para pensar nesse problema aqui na nossa região, aqui na ilha de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, né, já que a gente tem o consumo de peixes aqui é importante, a gente tem desde a tainha, a gente tem as ostras. Vocês pensaram alguma coisa desse tipo? Ainda não? A gente não chegou a pensar, mas eu acho que é legal fazer marinho, assim, e depois fazer um geral marinho e focar para nossa região depois, assim. Tá. Vocês fazerem marinho não impede de trazerem outros exemplos, né? E fazer outras ligações também. Mas também não, apesar da distância poluição marinha, foi o que eu falei, não quero que vocês também fiquem, às vezes, atrelado, né? Muito a questão, só posso falar do que é marinho, não posso falar do resto. Já que poluição é uma coisa bastante interdisciplinar, né? E de compartimentos muito interligados, então também tá ok se vocês quiserem falar do restante. Mais perguntas, assim, para ficar de reflexão para vocês, e também para mim ter uma ideia de que caminho vocês querem seguir para quando eu for tentando fazer o estudo, guiar esse estudo dirigido, né? Então, para a gente direcionar ele mais em direção aos interesses que vocês têm, tá bom? Tá, então fica essas perguntas para vocês também irem refletindo, tá bom? Depois eu vou falar algumas coisas mais gerais que vale para os dois grupos também para direcionar para a atividade da próxima semana. O próximo grupo que está aqui é o Cauã e o Lorenzo, certo? O Cauã e o Lorenzo estão aí. Eles colocaram que gostariam de falar sobre blooms de algas marés vermelhas. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês dois, né? Com relação a isso, com relação a esse tema, como é que vocês pensaram em abordar isso dentro da questão de poluição marinha, como vocês enxergam isso dentro da poluição, tá? Passo para vocês. Então, Cauã ou Lorenzo. E aí, professora, bom dia. Eu pensei em blooms de algas, a gente pensou nos blooms de algas, porque é uma coisa que acontece bastante aqui em Floripa, né? Teve um em 2007, bem grande, e outro em 2014, 15, eu acho, também. E causa muitos danos, né, para a economia, danos sociais, trazem risco à saúde para a gente também, né? Então, pensando assim, ela se enquadra no contexto de poluição, né? Porque atende todos aqueles pré-requisitos para que um evento possa ser considerado poluição. E como isso é uma realidade aqui na ilha, né? Eu achei bem legal poder estudar um pouco mais sobre isso. Eu vi que tem alguns trabalhos do pessoal, porque esses blooms são uma conjunção de vários fatores, né? Então é muito difícil fazer uma previsão de quando vai ocorrer e fazer um plano de monitoramento adequado. E eu vi que tem bastante gente fazendo pesquisa no sentido de refinar um pouco mais esses métodos de monitoramento, né? Para conseguir fazer uma previsão antecipada e para que os maricultores possam se preparar e tudo mais, né? E sobre o que é os blooms ali, a gente vê bastante no oceano, né? Que é aquele crescimento desordenado e tal, sem controle de algas e tudo mais. E pode ser consequência, né, de um aumento na concentração de nutrientes, tal, de
quando tem luz disponível também. E eu acho que é isso. Prejudica bastante, né, a sociedade, traz risco à saúde pra gente, então é uma realidade presente aqui na ilha. Eu achei interessante poder trabalhar um pouco sobre isso. Só para complementar um pouco o que o Cauã falou, a gente, na real, ainda não tem certeza se a gente vai permanecer nesse tópico. A gente ficou entre uns 2 tópicos assim, só que a gente queria investigar mais antes de trazer para aula. A gente acabou por optar por Blooms para ter o que falar aqui hoje também. A gente acha também que é importante. Talvez a gente possa até ficar também com Blooms, mas só para deixar claro que talvez a gente troque. Não sei se tem problema, Ju. Assim, vocês precisam, assim, faltam ainda 3 pessoas que não definiram grupos e não definiram, né, se vão participar de algum grupo, se vão fazer um grupo à parte, como é que vai ser, tá? Então eu vou deixar até depois da aula um recado lá no Moodle sobre isso, mas eu preciso que vocês definam logo pelo seguinte, porque a atividade para a semana que vem e depois para as próximas semanas já é em função do tema que vocês escolheram. Tá? Então, o que possivelmente eu vou colocar lá no Moodle, só preciso checar realmente o calendário para dar um tempo hábil de fazer isso, é que, para quem não se manifestou, ou no caso de vocês que ainda estão pensando, seria um prazo de até provavelmente domingo à noite, né? Bater o martelo no tema que querem, tá? Até porque, assim, essa conversa que eu tô tendo com vocês agora, o ideal era ter com todo mundo pra a gente realmente alinhar. Mas por quê? Porque até domingo à noite vocês colocam lá, na segunda-feira eu posso olhar o que foi colocado, finalizado, né, de tema. E, claro, eu vou deixar aberto também, já que eu tô deixando aberto pros demais grupos, pra Bruna, pra Liz e pro Gabriel, caso eles queiram fazer alguma mudança ou algum ajuste com relação a isso, tá? Então, igual pra todo mundo, né? Eu vou perguntar isso pro Lorenzo, Bruno, qualquer seria um outro tema. E aí, por quê? Porque a próxima atividade é o quê, pessoal? Assim, como eu falei, eu vou guiar o estudo dirigido, mas eu quero que vocês façam um estudo, tá? Ou façam um exercício, tá? Quase como uma chuva de ideias aí, que vocês pensem desde ferramentas, informações, o que vocês precisam, tá, procurar, o que vocês vão precisar correr atrás, o que vocês acham que vai ser necessário para vocês explorarem melhor ao longo do semestre o tema que vocês colocaram aqui, tá? Vou dar o exemplo, por exemplo, da Bruna, da Liz e do Gabriel. Então, que nem o Gabriel trouxe a questão, ainda está muito incerto sobre realmente os danos toxicológicos desses plásticos, né? Ou que mal eles causam, qual a intensidade, se eles são, por exemplo, cancerígenos, né? Então, uma coisa que eles vão precisar fazer uma revisão bibliográfica procurando trabalhos de toxicidade, trabalhos de ecotoxicologia, voltados para o ser humano, já que é o que eles estão falando de alimentação, né, alimentação de seres humanos, que tentem responder essas perguntas, ou pelo menos para eles poderem dizer, olha, até o momento se sabe isso. Essas são as perguntas que ainda estão em aberto, tá? Vamos lá, o caso, vou dar o exemplo agora para o Cauã e para o Lorenzo com relação ao tema que eles propuseram aqui. Eles vão precisar pegar esse histórico dos Blooms que teve aqui, né, o de 2007, 2014, por exemplo, e ver quais eram as condições, o que você acredita que pode ter ocasionado, quais os danos, para contextualizar isso. Claro, não é só isso, mas isso é um exemplo de tipo de coisas que vocês vão ter que pensar eu vou precisar desse tipo de dados, eu vou precisar correr atrás desse tipo, eu vou fazer uma revisão bibliográfica, mas uma revisão bibliográfica focada no quê? Eu vou precisar procurar dados, por exemplo, se alguém fosse trabalhar com vulnerabilidade, por exemplo, vou procurar os dados de vulnerabilidade que a gente tem disponível para as regiões que a gente quer estudar, esse tipo de coisa, entendeu, pessoal? Então, para a quarta-feira que vem, o que vocês vão trazer aqui para a gente falar? Para vocês falarem o que vocês precisam para desenvolver esse estudo dirigido, de uma forma geral. Claro, depois aí, na outra semana, eu vou começar a direcionar as perguntas e os tópicos específicos dentro de cada grupo, tá? Então, por isso que vocês têm que... a gente tem que acertar esse tópico o quanto antes, né? O ideal seria já acertar hoje aqui, para que você já se concentrasse nessa segunda etapa da atividade, tá? Cauã e Lorenzo, tá? Com relação a esse tópico, tá? Antes, vocês falaram que estão aqui em dúvida em outro, né? Lorenzo até colocou, antes de a gente entrar no outro, eu vou fazer umas perguntas com relação a esse, que é para vocês refletirem um pouco e também, quem sabe, auxiliar vocês a tomarem uma decisão, tá? O Cauã falou, né? A floração, ela encaixa em algumas definições de poluição,
tá? Eu queria ouvir de vocês um pouquinho mais. Por que vocês acham que floração, né? Por que vocês acham que os blooms de algas encaixam dentro de poluição? Porque se a gente for ver a definição de poluição, né, são eventos, né, que causam, tipo, pode ser inserção de alguma substância, algum outro evento natural, que causam efeitos deletérios, né, aos organismos que vivem naquele ambiente, trazem risco à saúde, alguns problemas sociais, prejuízos sociais e dificultam as atividades marítimas, né? E o Bloom se encaixa nisso, eu acho que em quase todas essas categorias aí. Perfeito, Cauã. Agora, a questão é a seguinte, o Bloom, né, e aí, claro, gente, a poluição, a gente vai até conversar sobre isso mais, né, a ocorrência de algo que nos faça mal, ou para os organismos, ou para o ambiente, dentro desse contexto que o Cauã apresentou, ele pode ser originário de uma atividade antrópica, né, pode ser nós que estamos adicionando aquilo, mas a gente também sabe que a gente tem lugares, por exemplo, que a gente acha concentrações muito elevadas de metais, onde não tem nenhuma atividade antrópica associada, que pode estar associado ao tipo de rocha da bacia de drenagem daquele local. Então, ao acontecer o lixiviamento daquela rocha, ela acaba levando para aquela região costeira altas concentrações de um determinado metal, tá? E isso não impede que o metal, estando em altas concentrações, né, não impede ele de causar problemas, tá? Então, pensando nisso, né, o Bloom, ele tem blooms que são que eles ocorrem naturalmente, né? Condições oceanográficas ou meta-oceanográficas propícias que fazem com que uma alga se prolifere, né? Que se reproduza muito rapidamente e a gente tem o bloom. Só que a gente também sabe, né? Que existem algumas atividades, né? Por exemplo, a entrada, né, massiva de fertilizantes, né? Nas regiões costeiras, numa baía, num estuário, podem propiciar o bloom, né? Tanto de algas nocivas quanto de algas não nocivas, né? Como vocês falaram em maré vermelha, eu tô pensando que vocês estão querendo focar, e me corrijam se eu estiver errado, em algas nocivas, né? Que vão liberar algum tipo de toxina, né? Que vai ser prejudicial ou para o ser humano ou para as espécies que o ser humano depende, tá? E também pelos exemplos que vocês deram com relação às que aconteceram aqui em Florianópolis, tá? Então, a gente sabe que toda a questão, que muitas coisas dos blooms de algas, elas estão associadas à entrada de nutrientes, que pode ser desde do esgoto doméstico até a função da lixiviação de fertilizantes de áreas agrícolas. Está, então, ligada a questões de eutrofização também, né, de renovação de água, tudo isso, e aí até ou seja, está ligado a um desequilíbrio ambiental, em função de uma atividade antrópica. Então, a minha próxima pergunta para vocês é isso. Vocês pensaram, né, ou como é que vocês gostariam de focar nos blooms em geral, ou o que me parece, pelo que vocês comentaram, focar nesses blooms que são frutos de desequilíbrios ambientais da zona costeira? Então, eu tinha pensado nesses mais especificamente de que acontecem aqui na zona costeira, né, por eutrofização ou por atividades antrópicas, né, mais especificamente mesmo a maré vermelha. Não sei se é possível desenvolver ao longo do semestre todo um projeto com base nisso, até porque a gente, que não Lourenço falou, a gente ainda não sabe bem o tema, mas se for esse, eu não sei se é possível desenvolver ao longo do semestre todo, trabalhar com esse tema maré vermelha, porque pelo que eu pesquisei aqui, eu não achei muita coisa assim falando sobre a maré vermelha que acontece especificamente aqui, né? Não tem muito dado sobre esses eventos que aconteceram aqui em Florianópolis, então ia ter que dar uma ampliada assim para... A gente consegue trabalhar o semestre todo, Cauã, no sentido que a gente não vai trabalhar só o evento que aconteceu aqui em Floripa, a gente vai ter que olhar ele como o que leva a acontecê-lo. Então, trabalhar em questões, por exemplo, o que são, né? Por que o uso de fertilizantes numa área agrícola pode colaborar com o bloom de algas, sabe? Você vai ter que olhar até porque assim, a gente não consegue olhar só para o bloom, né? A gente tem que olhar para o todo que está levando aquilo, né? O bloom, ele é quase entre aspas, produto final, é uma consequência final. A gente tem que olhar todo o cenário, todo o contexto em que aquilo acontece. Então, fazendo dessa parte de estudar o equilíbrio ambiental e como vocês estão focando nos daqui, a gente pode focar esses desequilíbrios da região, né? Ver desde a questão de entradas de esgoto, a questão de rios que estão trazendo lixiviamento de áreas agrícolas para cá. Então, se a gente junta tudo isso, dá para a gente trabalhar o semestre todo. É possível?
tá? É um assunto interessante também, né? Bom, eu acho quase todos interessantes, então eu sou meio tendenciosa. Mas tem bastante coisa que pode ser desenvolvido nesse contexto, sim. Tá, não vai ser assim, ficar, a gente só vai pegar aquele evento e olhar isoladamente para aquele evento. A gente vai ter que olhar para o todo que leva aquele evento. E, claro, também fazer um exercício de reflexão a gente tem, né, por exemplo, quanto que no de 2014, que é o que eu lembro mais, eu lembro que uma das primeiras coisas foi parar, né, a venda, né, de bivalves, né, então todas as atividades de aquicultura foram prejudicadas, né, então todo mundo que depende dessa renda, né, os próprios restaurantes, né, Floripa é muito conhecido para as pessoas virem aqui, comerem frutos do mar, tudo isso sofreu um prejuízo aí, tanto econômico quanto social importante, tá, então a gente também vai fazer o exercício de olhar para isso, de olhar os danos que isso causa. Tá? Então, essas perguntas são para entender o que vocês estavam pensando quando pensaram nesse tema e também para fazer reflexões para vocês tomarem uma decisão, tá? O Lorenzo colocou aqui no chat que um outro tópico que vocês pensaram, né, mas que vocês não estavam 100% de certeza, seria a poluição por radiação, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa sobre esse tema para que a gente possa tirar dúvidas aqui, eu posso fazer outras perguntas para vocês refletirem, que possa auxiliar vocês a escolherem esse tema? E aí eu vou deixar também aberto o seguinte, tá? Se a Lisa, se a Bruna e o Gabriel, ou a Camila que está aqui com a gente, né, quiserem fazer alguma pergunta, tá, para o outro grupo, ou também ao contrário, né, se vocês quiserem fazer pergunta para a Lisa, para a Bruna e para o Gabriel sobre o tópico deles, para ajudar nessa questão de reflexão, fiquem à vontade, tá, pessoal? A ideia aqui hoje é realmente pensar nessa contextualização, pensar em pontos que podem ser desenvolvidos, deixar perguntas em abertos para reflexões futuras, tá bom? Então é importante que todo mundo se sinta à vontade para falar e perguntar e, enfim, dar sugestões. Oi, prof. Oi, Jennifer, tudo bem? Oi, tudo bem. Então, só para esclarecer, né, eu tô com a Hilary. Ela é minha parceira, provavelmente a gente faria junto o projeto. Não sei se a gente vai fazer só nós duas, se tem mais alguém, tu falou que tinha 3 pessoas, ou se a gente se junta aí com outro grupo, mas a questão é que eu participei da aula semana passada, né, a gente conversou um pouco, eu levei as ideias para a Hilary, só que ela tá ali numa semana de trabalho, então ela não conseguiu se aprofundar muito ainda na matéria, sabe? Então, ela ainda tá um pouco assim por cima, ela disse que essa semana aí a gente vai conversar, eu levei as ideias que vocês até sugeriram na aula para a gente conversar, mas a gente ainda não definiu, sabe? Eu e ela, assim. Então, por isso que eu falei, não sei se a gente vai fazer sozinhas, eu e ela, ou se a gente vai se juntar com outras pessoas. Mas a ideia que eu tinha levado para ela, que a gente conversou em aula e que eu mais gostei, assim, foi na questão da alimentação, no consumo de alguma coisa, por exemplo, consumo de organismos do mar, assim, peixes ou outros, né, e que podem estar contaminados. Então, eu também vi que a galera postou, que o grupo da Lisa, ele postou sobre o microplástico no alimento, né, então eu pensei que se a gente trouxesse essa outra ideia do alimento e a contaminação dele, não por microplástico, né, mas a contaminação por algum contaminante, ia ser legal 2 grupos trazendo essa questão da alimentação, sabe? Então, eu levei isso para ela, só que a gente ainda não decidiu, não fechou uma ideia ainda. Tá. O tópico, assim, saúde alimentar, né, do ponto de vista da contaminação, ele é um tópico bastante amplo, assim, né? Tipo, a Lisa, a Bruna e o Gabriel, eles querem trabalhar com isso com relação a microplásticos, mas isso é um tópico, né? A saúde alimentar, ela pode ser trabalhada vocês podem desde um geral, tá? Sobre todas as possibilidades aí, né? Fazer uma visão mais, vamos dizer assim, um pouco mais holística, ou vocês podem focar reduzindo aí para um grupo de contaminantes, por exemplo, né? Vocês podem, vamos lá, vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, né? Poluentes orgânicos persistentes, já que tem toda a questão de biomagnificação, bioacumulação, essas coisas, mas pode trabalhar também com metais,
pode trabalhar, né, a gente falou a questão do óleo, né, toda a questão da saúde alimentar ligada ao acidente que aconteceu, né, e vem acontecendo ainda nas praias brasileiras. Enfim, tem uma série de desdobramentos que vocês podem ter com saúde alimentar, tá? Acho que vocês só precisam focar, né, pensar no que vocês querem e depois deixar lá no Moodle essa informação, tá? Se a Jennifer e a Hillary formando um grupo, Jennifer, se vocês formarem uma dupla aí, quem ainda não tá aqui, que foi alguém que não entrou em contato comigo, não sei se de repente tem matriculando na disciplina, se vai seguir na disciplina ou não, é a Laila, tá? Só para vocês saberem quem é a pessoa que então não teria um grupo, tá bom? Então, assim, Jennifer, eu vou pedir para você para Hillary conversarem, tá? E eu vou deixar lá umas atualizações no Moodle, mas para vocês informarem isso quanto antes, até para vocês poderem partir já para a segunda atividade, que vai ser a atividade para a semana que vem, tá bom? Qualquer coisa me escrevam, tá? A gente pode marcar um horário extra para a gente conversar, tá bom? Ok, prof. Fiquem à vontade. Obrigada. Então aí, Lourenço, vocês querem fazer alguma pergunta ou falar sobre essa questão da poluição por radiação, para ver se vocês clarifica alguma coisa para ajudar vocês a tomarem uma decisão? Então, prof, a gente pensou também em poluição por radiação, porque é um tema que eu particularmente não conhecia, né? A gente ouve falar de usinas nucleares e algumas coisas radioativas, assim, né, de atividades antrópicas, mas nunca tinha parado para pensar na poluição até marinha, né, por esses dejetos sei lá, de usinas nucleares, por exemplo. E pelo que eu pesquisei, assim, bem breve por cima, assim, né, tem aumentado cada dia mais o uso de energia nuclear, né, então possivelmente no futuro a gente vai sofrer ainda mais com isso, né. E foi mais por achar um tema interessante, assim, diferente, que eu nunca tinha ouvido falar, mas a gente não pesquisou muito a fundo ainda para tipo, conseguir gerar dúvidas e tudo mais. A poluição por radiação é uma questão interessante, né? Porque, assim, a energia radiativa, né? A gente gerar energia por processos radiativos, ele é uma energia muito limpa, tá? Não sei, comparado com termoelétrica, com hidrelétrica, com uma série de outras, assim. Então, ela vem como uma possibilidade, né? Como uma fonte de energia alternativa para substituir isso que a gente tem hoje. Ela também, assim, ela é limpa comparativamente, ela gera um resíduo, mas o resíduo que ela gera, ele é muito pouco, né? E ele seria, claro, pensando, né, a gente pensa em radiação, é uma coisa que meio que assusta, assim. Mas a gente pensando dentro dos cuidados, a gente tem conhecimento, tá? E tem protocolos e técnicas de como cuidar disso muito bem, tá? Sem ser um grande problema ambiental. Claro, acidentes acontecem, né? A gente teve... a gente tem, o que a gente tem hoje, né, muito de que a gente pega sinais de radioatividade no oceano e em outros lugares. A gente teve as bombas atômicas, né, que aí não foi um uso da radiação como energia, né, foi um problema bélico, né. A gente tem os testes nucleares que aconteceram muito no Pacífico, ali na década de 60 e da década de 70, a gente pega os registros desses testes, que a gente trabalha com testemunhos sedimentares, tá. A gente teve Chernobyl, né, que foi um acidente, que foi numa questão... Aí que acontece, né, quando a gente pensa na energia limpa, tem essas questões políticas, né, envolvidas, né, foi uma situação política muito peculiar, né, eu não sei se tem um seriado muito bom que saiu sobre Chernobyl, assim, eu recomendo bastante vocês assistirem, para quem tem interesse, né, sobre a história, sobre o que aconteceu. Então, houve também um período muito de negação do que tinha acontecido, né, ou da intensidade mesmo do que tinha acontecido ali, né, e a gente vai ter ainda por muito tempo essa radiação no sistema, e a gente tem o mais recente, que foi Fukushima, né, que foi depois do tsunami que atingiu lá o Japão, e lá até tem umas coisas interessantes, eu estava lendo recentemente sobre, ele era um reator antigo, né, que estava para ser desativado, ele era o único que ainda tinha a tecnologia, que era uma tecnologia já que estava ficando defasada, e eles iam substituir por um novo, mas ele estava em condições ok ainda para funcionar por alguns anos, né, só que ninguém previa um tsunami, né, que ia gerar questões estruturais que fizeram com que tivesse esse vazamento também, tá.
Então, tudo que a gente, principalmente o que a gente tem sobre radiação, né, no ambiente de uma forma geral, veio muito, sim, tem cerveja na Itália também, Camila, muito bem lembrado, veio muito relacionado a ou bélico, né, ou com relação a alguns acidentes, né? A gente, no geral, se a gente tem uma usina nuclear que ela está funcionando direitinho, que ela está bem estruturada, né? E o próprio Japão mesmo tem outros exemplos muito bons disso, a gente não tem essa contaminação. Mas, claro, é um tópico, eu acho super interessante, né? É uma coisa que a gente acaba não falando muito, até porque acaba não dando tempo, a gente acaba selecionando alguns outros conteúdos pela proximidade com a gente e tudo mais, né? Então, assim, enfim, também é um assunto interessante. Se vocês quiserem, tem como a gente desenvolver esse assunto ao longo do semestre. Agora fica para você e o Lorenzo aí sentarem, conversarem e tentarem chegar numa conclusão. Pessoal, de novo, estou abrindo aqui caso alguém queira falar alguma coisa ou perguntar. Camila, não sei se você quer falar um pouquinho do caso de Seveso. Eu confesso que é um caso assim que eu sei de nome de livros, tá? Mas eu não conheço muito bem o que aconteceu, tá? Mas fiquem à vontade, pessoal. Estou abrindo para vocês. Sobre Seveso, eu também não conheço muito, assim, sendo bem sincera, só porque a gente sabe no direito que é um marco, porque graças a esse caso, essa tragédia, muitas diretivas foram tomadas com relação a protocolos de segurança, principalmente na União Europeia, tanto é que tem diretiva de Seveso 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E com relação também à questão do direito da informação, que as pessoas elas têm o direito de saber que elas estão num ambiente contaminado. Então, eu sei que isso foi um marco, porque, se não me falha a memória, eu posso estar bem enganada, teve ali a liberação das toxinas, que eu não entendo muito bem, e as pessoas ficaram uns 10 dias, 9 dias respirando aquilo, e ficaram contaminadas. Então, elas não tinham acesso a essa informação. Então, foi um caso bem emblemático, que aconteceu nos anos 70, assim, e graças a ele tem várias diretivas e protocolos de segurança, né, que depois acho que se intensificaram com o outro acidente que a professora falou agora, que me deu um branco, que é bem famoso. Fukushima. Não, o outro. Não, o Chernobyl. Chernobyl, que depois se intensificou e foi aprimorado com Chernobyl, algo assim. Mas é só isso que eu sei, gente. Sorry. Chernobyl teve muito isso, né? Teve muita questão de negar, até porque assim, era época de Guerra Fria, né, pessoal? Então os ânimos estavam bem complicados politicamente falando e belicamente falando também, né? Então tinha muito por questão de poderio, né? De poderio militar, poderio político, de negar o que estava acontecendo. E acho que a Camila falou um ponto bem essencial, né? A você saber que você está num ambiente contaminado, né? Porque a radiação ela é quase uma contaminação por energia, né? Na verdade, é o decaimento radioativo, então são ondas, são partículas, né? Beta, alfa, então não é um composto em si, né? E é natural, né? Não é uma coisa assim, claro, a gente tem alguns elementos radioativos que foram feitos de forma sintética, né? Mas tem vários que são naturais, está acontecendo a própria água do mar, ela tem, por exemplo, estrôncio 90, naturalmente nela, né? Que é radioativo. Então, tem toda uma questão aí e não tem muito que a gente possa fazer. Ou a gente isola, né, que é o caso, por exemplo, de Chernobyl, né, tem regiões que estão isoladas, o próprio reator onde aconteceu, né, ele foi isolado por camadas e camadas de chumbo e de concreto, e tem que esperar o decaimento radioativo aí, vamos lembrar quem fez geoquímica, né, a gente fala lá de isótopos, na datação por isótopos, então a gente tem que esperar, se vai demorar 5.000 anos, se vai demorar 100 milhões de anos, a gente não consegue acelerar isso. Né, é uma coisa que tem que ser esperado e tem que ser isolado, né, com relação a isso. Mas, enfim, então, Cauã e Lorenzo, pensem aí no tópico de vocês, tá? Jennifer, aí você conversa com a Hilary também. Eu vou deixar, pessoal, vou botar no mudo mais ou menos até para vocês decidirem isso até domingo à noite, tá? Sobre os tópicos, tá? Colocar lá no mudo, deixar lá, para vocês também terem um tempo. Por que eu tô colocando até domingo, tá, pessoal? Porque eu posso, até domingo à noite, porque na segunda de manhã eu posso dar uma olhada, eu posso dar um feedback, eu fazer algumas perguntas para vocês, para que vocês também se preparem para quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem é isso, é vocês pensarem, vocês trazerem para cá, tá, enumerarem ferramentas, informações, o que vocês precisam o que vocês acham de tudo que vocês estão pretendendo, né, o que vocês tiveram como ideia, né, saber ou coletar de dados, coletar de informações para trabalhar com isso,
tá? Desde, vamos lá, se Cauã e Lorenzo, por exemplo, forem trabalhar com os blooms de algas, né, e forem focar os que aconteceram aqui em Florianópolis, então, vai ter que procurar aí nos arquivos, desde jornais até trabalhos que podem ter saído na época, para a gente conhecer um pouquinho o histórico daquele momento onde aconteceram esses blooms, né, de 2007 e 2014, para a gente entender até que ponto foi natural, até que ponto foi um desequilíbrio ecológico, para a gente entender também o que gerou, né, quais os problemas que causaram nisso, tá? Certo, pessoal? A princípio, me parece que vocês vão estar organizados em 3 grupos, tá? Nós temos 3 monitoras acompanhando a disciplina, tá? Então, eu vou conversar com elas e o que eu propus para elas é que cada uma acompanhe um grupo, tá? Acompanhe assim, ter uma sempre que vai ser com quem vocês vão falar, podem falar mais diretamente. Claro, não quer dizer que vocês não possam escrever diretamente para mim, tá? Estou sempre à disposição, sem problema nenhum, mas quem também vai ficar ali mais próximo de vocês, lembrando de datas, lembrando de coisas, enfim, podem vir a sugerir materiais e coisas e tal, tá? Eu vou conversar com elas assim que tiver os assuntos, porque eu vou pedir também para elas escolherem também por afinidade pelos temas, tá? Camila também já se colocou, né, à disposição para quem precisar conversar com ela, né? Eu sei que o tema de microplásticos em alimentos é um tema que a Camila gosta, né? Ela comentou na quarta-feira passada, né? Mas eu tenho certeza que a poluição geral é um tema que suscita bastante curiosidade nela também. Então, fiquem à vontade também para conversar com ela quando vocês... Enfim, para trocar uma ideia, coisas dessa forma, tá? Bom, pessoal, alguma dúvida... Alguma pergunta, alguma consideração, alguma coisa que vocês queiram acrescentar hoje? A gente está indo mais devagar nesse início, que realmente, eu acho que é bem importante a construção desse tema, que vocês estejam com algo que vocês se identifiquem de alguma forma, que vocês tenham curiosidade de alguma forma, então a gente vai começar devagar, tá? Vocês pensando no tema, agora vão pensar nessa construção de que tipo de ferramentas, que tipo de informações vocês acham que vão ser necessários, e aí depois eu vou começar a deixar no Moodle, né? Eu vou deixar para cada tema, para cada grupo. Vão ser sempre assim, mais ou menos perguntas ou exercícios relacionados com o tema de vocês, que aí na outra semana vocês trazem e dividem com o grupo, com o restante do grupo, porque também a ideia é que tem essa troca, né? Gabriel, Bruna e Elisa vão falar sobre microplástico nos alimentos, mas eles têm que passar esse conhecimento para o restante do grupo. A mesma coisa, Lourenço e Caio vão falar sobre a floração, eles vão ter que passar, né, ensinar isso para o restante do grupo, tá? Claro que cada um vai estar mais focado e mais preparado para o seu tópico, mas precisa passar um recado aí para os demais. E, pessoal, vou pedir muito, preciso que vocês falem, que vocês façam perguntas, tá? Pode ser com o microfone, pode ser pelo chat, mas até para provocar o outro grupo, né? Tipo, provocar no bom sentido, tá, pessoal? No sentido construtivo, mas de fazer perguntas, de perguntar curiosidades, de dar opiniões, essas coisas, tá bom? Vai funcionar melhor se todo mundo participar, se todo mundo falar dentro do possível que vocês conseguirem, ou escrever aqui no chat o que funcionar melhor para cada um, tá bom? Prof, eu vou aproveitar o espaço para já tirar, assim, ter uma ideia e poder levar para a Hilary, tá? Claro. Mas a questão, ela trouxe para mim também a questão do esgoto. Mas daí o esgoto foi trabalhado no semestre passado, né? E daí não tem problema também. Sim, mas eu disse assim para ela, eu dei a ideia da gente tentar trabalhar a saúde alimentar aqui na ilha, né? Com base, porque, tipo, aqui em Floripa tem muito pescador e muita gente que se alimenta diretamente, assim, com organismos do mar, né? Então, trazer essa questão... até, na verdade, ter como base, talvez, esse trabalho do esgoto, esse trabalho que foi produzido do esgoto, e tentar linkar ele com o que é consumido aqui na ilha. O que tu acha? O que tu me diz? Não, eu acho interessante, na verdade, quando você falou do esgoto, me veio uma coisa na cabeça, tá? Que foi nessa linha que você disse, porque se a gente pensar na ilha, tá? Na ilha de Santa Catarina, a gente tem um problema de esgoto complicado. A gente sabe que tem muita coisa que acaba indo parar na zona costeira, né? Seja nas baías, ou seja até na parte externa, mas vou usar as baías de exemplo, porque pro link que eu quero tentar fazer aqui, tá, Jennifer? Então, assim, a gente tem despejo de esgoto
não tratado, ou então de material que foi tratado e acaba sendo despejado nesses locais, tá? E a gente tem, por exemplo, na Bahia, tanto no Baía Sul como na Bahia Norte, né, a questão da aquicultura, né, das ostras, tá? 2 pontos, tá? Primeiro, o esgoto que não é tratado, que acaba indo. O esgoto, ele é uma fonte, ele vai entrar pelo esgoto, não só os nutrientes, né, que entra toda a parte de fertilização, de eutrofização, de zonas mortas, mas vai entrar metais, vai entrar hidrocarbonetos, pode estar entrando praguicidas, tá? A gente tem algumas áreas agrícolas aqui na ilha. Tem a questão também, se considerar o próprio continente, né, a própria região continental ali também. Tá entrando uma série de compostos que são um grupo que a gente chama de contaminantes emergentes, tá? E aí tem uma infinidade de coisas. Eles têm esse nome porque foi um grupo de compostos que só relativamente recentemente começou a se olhar para eles, mas aí que vai de remédios, tá? Tipo antidepressivo, antibiótico, pílula anticoncepcional, Até produtos de limpeza, né? Produtos de limpeza, produtos de higiene, produtos usados de cunho veterinário, de cunho agrícola, né, para tratar agropecuária, né, tratar gado, essas coisas. Enfim, tem uma série desses compostos que estão aí dentro desses emergentes, tá? Tem alguns de uso urbano mesmo, tem alguns de uso hospitalar, tá, também. Enfim, que acaba... Vocês já pararam para pensar onde é que vai o esgoto hospitalar de Florianópolis? Tá? Só deixar a cosquinha aí em vocês. Então, e esses compostos, tem muitos que mesmo passando por uma estação de tratamento de esgoto, os métodos que a gente tem hoje não retiram esses compostos. Então, você tem esse problema em 2 vezes. Aquele esgoto que não tem tratamento nenhum, e ainda assim aquele esgoto que acaba sendo tratado, mas não retira esses materiais, esses compostos, tá? E esses compostos e elementos. E isso tudo indo, por exemplo, nas baías internas, para uma região que é importante para a pesca, que é importante para a aquicultura. Muitos desses compostos, alguns bioacumulam, né? Então, assim, a gente tem um ciclo aí com relação a um grande grupo de contaminantes, esgoto e segurança alimentar. Tá? Sim. Caso seja de interesse de vocês tentar, assim, né? A Hilary veio com a ideia do esgoto, vocês vieram com essa ideia de como juntar tudo isso, tá? Sim. Então, é possível. Pode falar, Camila. Eu ia comentar que talvez seja interessante, não sei, uma sugestão, eu não sei nem se é aplicável ou não, mas trazer todo o contexto da pandemia também com relação a isso, né? Já que vocês estavam falando de resíduos hospitalares, eu não entendo nada, mas ver o quanto tudo isso afetou realmente agora no contexto da pandemia, assim, fazer talvez um antes e um depois. Eu não entendo, né? Mas me lembrou da pandemia e que é interessante trazer o impacto da pandemia em tudo isso, né? Seria interessante, eu acho. Não sei. Dá pra gente pensar em como trazer isso também, né? A gente teve uma série de mudanças, né? A questão que a gente até comentou... desculpa, não foi com vocês, foi no outro grupo que a gente comentou sobre a falsa segurança que o plástico, por exemplo, dá, né? Se eu botar tudo dentro do saco de plástico, eu tô protegido de tudo e qualquer coisa, né? Mas assim, Jennifer, dá para juntar isso que vocês querem, tá? É possível, conversa com a Hilary, vê, mas dá para juntar saúde alimentar e esgoto, sim, de diversas formas, inclusive. Sim, prof, e eu tenho um exemplo aqui na frente de casa, a gente mora no João Paulo, sabe? E a praia é precária, assim, tipo, o sedimento é totalmente lamoso e diferente do que era há muito tempo atrás, né? Então, até a Alessandra, ela veio aqui, coletou sedimento, coletou algumas amostras, e aqui a praia tem muito pescador, eles consomem todo dia muita coisa que eles pescam aqui, não sei se é aqui que tem o berbigão, mas... deve estar muito poluído também, né? Os organismos, né? Devem estar muito, assim, com algumas concentrações elevadas de contaminantes, assim, né? E eles consomem normalmente, né? O João Paulo é onde, se eu não me engano, essa lama, né? Essa praia lamosa começou a surgir depois da estação de tratamento, não foi? Se eu não me engano. Eu sei um pouco de João Paulo por causa do trabalho da professora Alessandra e das alunas dela que estão trabalhando. Então, realmente, você botou uma estação de tratamento de esgoto, para onde está indo, né? Porque a estação de tratamento, ela não desaparece com as coisas. Tem um resto, né? Tem um lodo, tem um material que depois de tratado vai ser colocado em algum local, né?
e apesar de eles negarem, né, que esse lodo vem dali, é muito direto, assim, né, botou a estação, começou a juntar esse lodo, então é uma praia que modificou pra caramba, né, então, assim, vamos lá, claro, a gente tem que pensar todas essas... Não quer dizer que, assim, onde eu tenho esse lodo, onde eu tenho esgoto, eu vou ter considerações altíssimas de tudo isso que eu tô falando, tá? Porque vai depender muito do tamanho da cidade, dos hábitos da cidade, tá? Mas a gente sabe que tem alguma coisa entrando, né? Então dá pra explorar isso, assim, a gente não vai conseguir, óbvio, fazer uma análise e ver o quanto tem, essas coisas todas, mas a gente pode... fazer um estudo teórico, né? Pensar no tamanho da cidade, pensar no consumo de alguns produtos, tentar calcular quanto que poderia estar entrando para o nosso ambiente, sabe? A gente pensa em número de pessoas, qual a porcentagem disso são mulheres, qual a porcentagem disso são mulheres em período reprodutivo, qual a porcentagem disso são mulheres que tomam anticoncepcional. Estou usando o exemplo da pílula anticoncepcional porque é uma coisa que tem muito estudo, tá? Então, quanto que estaria entrando, né? Na verdade, circulando, né? Porque vai para a água, né, pessoal? E também a estação de tratamento de água para água potável não consegue tratar e retirar esses hormônios, né? Então, a mesma coisa acontece com vários antidepressivos, né? Com antibióticos, essas coisas. Então, dá para fazer uns ensaios por esses lados também, Jennifer. Beleza, prof, eu vou falar com ela, então. E a gente conversa melhor. Perfeito. Tá? Fiquem à vontade para me escrever, para se a gente precisar marcar um outro horário para conversar também. Vale para Jennifer e para Hillary, mas vale para toda a turma, tá, pessoal? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer fazer mais alguma colocação? Todo mundo ou estão satisfeitos por hora? Satisfeitos por hora? Então tá, pessoal. Então, por hoje era isso. A semana que vem a gente tem aula normal teórica na terça. Vocês têm uma pergunta para responder. Vi que algumas pessoas já começaram a responder, mas ainda não olhei as respostas lá. Só vou lembrar uma coisa assim, pessoal. Assistam os vídeos, tá? Os vídeos vão ajudar vocês a responder. Tá bom? Essas perguntas a gente coloca... eu vi que tem uma atividade, né? Eu já vi as aulas também, mas a gente coloca onde? É no fórum? No fórum mesmo. No fórum, eu deixo no fórum de discussão mesmo, pessoal. É sempre tá, porque às vezes eu vou lá, comento também sobre alguma resposta, alguma coisa, mas é no fórum, tá? Não precisa mandar a parte numa atividade, não. Fica lá registrado no fórum, porque a ideia é realmente vocês verem, se quiserem comentar na pergunta de outra pessoa, né? Eu sei que o tempo anda curto para ficar fazendo isso, mas também podem ficar à vontade, tá? Mas a ideia é sempre deixar lá no fórum, porque é mais uma tentativa de discussão do que realmente, assim, aqui um trabalho quadradinho entregue, tá? Até porque eu pego isso antes da aula para trazer isso para discutir na aula com vocês, em função do que vocês responderam lá, tá bom? Mas a dica só para dessa semana é olhem os vídeos, tá? Certo, gente? Então, da minha parte era isso. Fiquem bem, se cuidem, aproveitem o sol para quem está em Floripa, que eu acho que o sol está chegando de novo. Mais ou menos, aqui em casa já choveu e abriu o sol umas 2 vezes desde as 6 da manhã. Então, assim, agora tá com sol. Certo, pessoal? Então tá. Fiquem bem, se cuidem, qualquer coisa eu estou à disposição. Tchau, obrigada. Até mais. Tchau, gente.